peça para poder falar. E veja se você não está com o computador e o celular com áudio, nessas coisas, dois áudios, dois microfones abertos ao mesmo tempo, para não dar microfonia. Então, boa noite. Nós estamos começando esse encontro aqui deste curso de nível intermediário de grego clássico e koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica, no CLAS. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso. Nós estamos aqui lendo e trabalhando com o método Atenas estamos no capítulo 13. O título do capítulo é este aqui que eu estou mostrando na imagem. Quem gostaria de ler para mim o título do capítulo? Prosten Salamina. Isso. Quem leu foi o Johnny? Isso. Johnny, então Prosten Salamina. Como é que você traduziria Prosten Salamina? Seria em direção a Salamina, ou para Salamina, alguma coisa assim? Sim, exatamente. E aí, então, Salamina é uma espécie de cidade, de ilha, né, perto de Atenas, onde aconteceu uma famosa batalha. E aí, marítima, né? Uma batalha naval, né? Entre barcos, né? Entre os gregos e os persas, medo-persas. E aí, aí vai ser recontado um pouco essa história nesse capítulo. Mas, ao mesmo tempo, também está acontecendo, né, a viagem, né, de Ceópolis e do Filipe. Ceópolis e Filipe estão viajando de barco até Epidauro para poder buscar uma cura milagrosa para o Filipe que ficou cego. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo aqui, né, um barco, né, uma pessoa num barco, e temos uma legenda. O que é que diz na legenda? Quem pode ler a legenda? Deixa eu ver se não sei se dá para dar um pouco mais de zoom aqui na legenda. Vou tentar aqui dar um pouco de zoom na legenda. Vocês já viram a imagem do barco, né? Agora que eu dei um pouco de zoom na legenda, quem pode ler para mim a legenda? Ninguém pode ler? Então eu vou ter que ler, né? Strongyle en Renaus, recitonte kai oinon efere ou ephere prostas nessos. Então, Strongyle en Renaus. Quem é que sabe o que é Strongyle? Eu mesmo não lembro agora o que é Strongyle. Eu lembro eu imagino que seja alguma coisa como côncavo, ou porque normalmente quando se faz uma descrição dos barcos, né, gregos, se fala que eles eram côncavos, né? Mas agora me foge a lembrança o que é Strongyle. E aí, gente? Como é que era? O que é Strongyle? Eu estou pesquisando aqui no Wiktionary, aí deu esférico, né, redondo. Isso, né? Esférico, redondo. Mas normalmente
a gente traduz, eu acho que essa palavra, não sei se é por esférico redondo, né? Talvez eu acho que acaba aparecendo como côncavo, eu acho. O mas poderia se dizer também, né, redondo. Redondo parece ser uma boa tradução, mas o normalmente não é essa palavra que a gente usa, né, no, nas traduções, porque isso aqui é uma palavra que aparece, né, lá na Ilíada, na Odisseia, né, para descrever os barcos, né? O Deixa eu aqui ajeitar aqui, porque eu acho que eu procurei no dicionário aqui, mas eu procurei com, deixa eu ver aqui, Strongula. Eu achei aqui Strongula porque é um adjetivo, né? Temos assim, redondo, arredondado, esférico, aí navios, né? Assim, construções arredondadas, isto é, navios mercantes, abaulado, inflado, né? Então circular, arqueado, curvado. Aí que já é falando de outras pessoas, né? Aí a gente poderia dizer assim, é, um navio abaulado, né? Talvez abaulado fosse bom. Redondo, redondo, ele não é bem redondo, né? Não é um, não dá para dizer que o navio ele é redondo, né? Mas ele é abaulado, né? Abaulado. A gente vê muitas traduções usam a palavra côncavo. Mas aí vocês escolhem, né? Se vocês vão dizer assim mais assim arredondado, né? Ou abaulado, né? Então assim, o navio ele era abaulado, arredondado. Aí continua assim, as outras palavras são mais fáceis. Recitonte, que seria o ré aqui, esse ré é um pronome relativo. Seria o qual, né? No caso, a qual, porque a nau, né? O navio é renaus, é uma palavra feminina, né? Então, ré aqui é um pronome relativo, seria o que, melhor dizendo, a qual, né? O qual seria que, né? Que, a efere carrega, né? Melhor, efere, isso aqui, efere, eu acho que deve ser, não pode não ser aoristo. Aqui pode ser já imperfeito, que carregava alimento e vinho, ou grão e vinho, né? Citon tecai oino, tanto alimento, ou tanto grão, quanto vinho. Prostas nessos, para as ilhas. Nessos aqui é ilhas. Prostazélios, prostas nessos, para as ilhas, em direção às ilhas, né? Então, aqui a outra dificuldade aqui seria se o éfere está no imperfeito ou se está no auristo. Teríamos aqui essa dúvida, né? Deixa eu ver aqui Só para ter certeza, eu vou pesquisar aqui éfere, essa forma. Porque o auristo dela eu acho que deve ser mais diferente, né? Assim, talvez se ele tem. Professor, eu estou pesquisando.
Eu estou pesquisando aqui no Dictionary e é imperfeito, Isso, né? porque o auristo dele é uma outra raiz. Isso. Era isso que eu estava lembrando, que o auristo dele é outra raiz, é um auristo 2, né? O... Como é que é a raiz do auristo? Tem aí no Wiktionary? Tem Enenka. Enenka, né? Tem Enenka e Enencon. Isso. Não, Enenka deve ser assim, porque deve ter essa variação, né, entre dialetos, né? Mas o Enenka, né, realmente fica bem diferente do de Fero, né? Fero é o presente, né? Então ele é um auristo 2, né? Tem uma certa irregularidade, né? O Deixa eu ver se eu mostro aqui compartilho com vocês aqui. Então aqui, deixa eu mostrar aqui. Fero, a imperfeito Éferon, e aqui o auristo Enenka, Enenkamen, mas também pode ter essa variação para Enenkon, Enenkomen. Então aqui tinha essa variação aqui, né, entre um auristo em alfa, né, e um auristo com a terminação Omicron Ni, né? Provavelmente uma deve ser coinéia, a outra deve ser assim ática, né? Essa forma aqui talvez seja ática, porque fica mais estranho para a gente. Enenka, Enenkas, Enenken, Enenkamen, Enenkate, Enenkan. E essa outra aqui parece ser mais regular. Né? Enenkon, Enenkes, Enenken, Enenkomen, Enenkete, Enenkon. Isso para o auristo. Mas aqui eu acho que ele já está tentando apresentar o imperfeito. Então deixa eu mostrar aqui o imperfeito. O imperfeito ele vai parecer mais regular para vocês, porque ele... espera aqui, não é esse. Aqui é épico. É que o imperfeito vai aparecer mais regular para vocês, porque ele usa o mesmo radical do presente, que é o de Fero, né? Mas ele vai usar as terminações secundárias e o aumento, que também apareceu já no auristo. Então, eferon, eferes, eferen e eferomen, eferete, eferon. Vocês estão vendo aqui nessa linha aqui? Eu pulei o dual, porque o dual normalmente a gente não... É muito raro, né? E o uso do dual. Mas aqui nessa tabela ele dá o dual também. A gente normalmente estuda só o número singular e o número plural, né? A primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a primeira, segunda e a terceira pessoa do plural. Mas no dual você tem a segunda pessoa e a terceira pessoa, né? Então aqui seria alguma coisa como... Quando a gente vai traduzir, a gente traduz aqui como carregavam, né? Como vocês carregavam, né? Vocês carregavam, ou vós carregavam, como é que seria? Vós carregáveis, né? Carregáveis, e se eles seria, a gente traduziria, né, como não só vós dois, né? Melhor vou dizer vocês fica mais fácil de entender. Vocês dois carregavam e eles dois carregavam, né? Tá dando para entender o que é o dual? Qual é o sentido do dual? Mas o singular e o plural, acho que você já entende, né? Eferon, eu carregava. Efere seria tu carregavas. Efere ou eferen, com imóvel eufônico, né? Seria ele carregava, né? Eferomen seria nós carregávamos. Eferete, vós carregáveis.
Éferon seria eles carregavam. Perceba que a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural vão ser, vai ter, né, a mesma forma, né, vai ter uma ambiguidade. Você vai precisar saber pelo contexto se é a primeira pessoa do singular ou se é a terceira pessoa do plural. Vamos voltar aqui para o capítulo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí aqui nós tínhamos o vocabulário, né? E aqui no vocabulário tínhamos os verbos ereso, que não tinha futuro, eressa no aoristo, eressas no particípio do aoristo, um participativo, né, que seria eu remo, né? Eu remo. Eressa seria eu remei, né? Eressa seria remando, tendo remado, né? Depois de remar. Aí recicasdo, recicaço, recicaça, seria eu fico quieto, eu descanso, né? Aí, continuando, tínhamos os substantivos roanemos, tuanemo, seria o vento, tarristia, tonristion, que seriam as velas, plural, né? Seria um neutro plural, as velas. Alelum, que é um pronome recíproco, né? Que assim, uns aos outros, né? De uns aos outros. Aí, adjetivos, bebaios, bebaia, bebaion, seria seguro, firme. Lampros, lampra, lampron, seria brilhante, né? Tacus, taqueia, tacu, seria rápido, né? Ligeiro, rápido, veloz. Aí tínhamos esse nome próprio aqui, substantivo próprio, ressalamis, tessalaminos. A nossa tradução, né, ela vem do acusativo, né, salamina, né? Do inglês aqui tá pegando do nominativo, mas a gente pega, né, normalmente a nossa tradução do acusativo, dos nomes próprios, né? É uma coisa que acontece com o português. Então aqui é Salamis, é Salamina, né? Então eles estão passando por Salamina, né? Saindo de Atenas, saindo do Pireu. Aí aqui já começa já o capítulo, né? Deixa eu ver se tinha esse primeiro parágrafo tinha esse vocabulário complementar aqui. Toi catastromati, seria assim no deck, no convés, né? Tapês mata, que seriam os cabos, né? As cordas. Ereson seria estavam remando, né? Aqui é um imperfeito, esse Ereson. E aqui é epetasan. Epetasan vem do verbo petânime, que é um verbo que não é em ômega, é em mi, que seria eles espalhavam, né? Eles se espalhavam, né? Ou eles espalhavam ou eles espalhavam. Eu não tenho certeza se eles espalhavam ou eles espalhavam. Vamos ver, ler aqui, né, o parágrafo para poder ver qual é o sentido, né? Então, alguém gostaria de ler um trecho do parágrafo ou eu faço a leitura? Ninguém? Vamos aqui então fazer a leitura. Ende tutoi ronautes rogueiraios ton te dicaiópolis kai ton paida eis ton naun agagon ekeleu se catis destai epitoi catastromati. Enquanto isso, né, ao início, ende tutoi ronautes rogueiraios, o velho marinheiro, né, o marinheiro, o velho, né, o ancião,
né? Ele ekeleuce katestai, não, melhor dizendo, agagon, né? Conduzindo, né? Agagon, né? Aqui, aí esse agagon aqui tá no, ele é um particípio aoristo, esse agagon aqui é um particípio aoristo. Por isso que ele tem um alongamento, né? Um agagon, ele muda, né? O radical. Agagon. Ele também é um aoristo segundo, né? Agagon. Se fosse presente, seria agon, mas não é agon, né? Agagon, né? Tendo conduzido, né? Tanto Diciópolis quanto o filho, né? O rapaz, aqui mais pode ser o filho, né? Tonpaida. Estenal, para dentro da nau, né? Para dentro do navio, né? Tendo conduzido, pode dizer assim, depois de levar, né, o Dicéópolis e o filho e o seu filho para dentro do navio, e que Leuce mandou, né, catides destai, sentarem-se, né, epitoi catastromati, né, sobre o convés, sobre o deck, né, em cima do deck, né, pode dizer sobre o deck, né, no deck também poderia dizer, né, mandou sentarem, né, no deck, sentarem no convés. Então, neste momento, né, naquele mesmo momento, né, entalta de Romenaucleros e Queleucetus nautas lysaitas pesmata, roidenautai tapesmata lysantes tenaun bradeos ereson prostentalatan. Então, naquele mesmo momento, né, o dono do navio, o capitão, né, Ronalcleros, Equeleuce, mandou, né, os nautas, os marinheiros, né, Lysai, soltar, né, tapéis matar, né, os cabos, as cordas, Rodenautai e os marinheiros, né, tapéis matar, os cabos, né, Lysantes, soltando, né, os cabos, né, depois de soltar os cabos, que aqui também é Lysantes, aqui também é um particípio aoristo. A gente percebe pelo sigma alfa, né? Lysantes. Aquele se fosse particípio presente, seria Lysontes, né? Aí, tendo soltado o barco, depois de soltar o barco, né? Bradeos, lentamente, né? Devagar, Ereson, né? Remavam, né? Prostentalatan, em direção, né? Ao mar, né? Para o mar, né? Remavam para o mar. Você pode dizer mar adentro, né? Aí, Epeitadê, em seguida, depois disso, né? Tengen Catalipontes, depois, né, em seguida, né, Catalipontes aqui também é um particípio aoristo, né, deixando, né, a terra, né, eles tendo deixado a terra, né, Taristia e Petasan, sim, agora eu entendi, aqui eles não é que eles espalharam aqui, é petação, né? Aqui seria eles alçaram, né? Eles abriram, né, as velas, né? Então, na verdade, não foi que eles espalharam, na verdade eles fizeram foi alçar as velas, né? Epetação, taristia, epetação, né? Eles abriram as velas, né? Alguma dúvida, gente, nesse primeiro parágrafo? Esse epetação, eu acho que ele tem alguma coisa relacionada a asas. É como se eles tivessem dado asas às velas, né? No sentido de levantar as velas. Eu tenho uma leve impressão que tem um radical aqui parecido com voar, né? Uma coisa assim, né? Continuando aqui. No segundo parágrafo, temos aqui essas palavras aqui no vocabulário complementar. Scopei, na verdade, né? Scopei, aqui é num sentido de, é um aoristo, né? Não, espera aí, Scopei,
Eu não tenho certeza se é auristo ou se é. Se for auristo, tá aqui tá tem uma. É porque esse aqui é contrato, eu acho. Scopei, ele é um sentido de. É um auristo ingressivo, né? Que é o começo da ação, né? Ele começou a examinar. A Strongüler seria é, arredondado, né? En é que é o imperfeito do verbo eimi. O verbo eimi não tem auristo. Então, era, né? Era arredondado, vai dizer, né? Ré, né? O qual, a qual, né? Ré aqui seria um feminino, né? Do pronome relativo. Fortia seria a carga, né? A carga. Enen, né? Que seria aqui que é um derivado, né? Um composto do verbo em no imperfeito, né? Continha, né? Ou tinha dentro, né? Havia dentro, né? Enen, né? O en aqui é a preposição em, né? Dentro, né? Em havia, né? Era dentro, era em, né? Hülle, Hülle aqui é madeira, madeira, Hülle. Enessen aqui é o plural de enen, né? Então aqui seria e continham, né? Seria continham, né? Porque a gente não diz haviam, né? A gente diz continham, né? Agroicoi, né? Seria alguma coisa como do campo, né? Rústicos, né? Homens do campo, né? Homens rústicos. Roi aqui seria outro pronome relativo, né? Os quais, né? Um plural, né? E tá no nominativo, né? Os quais. Roi, os quais, ou, né? Polessantes, né? Tendo comprado. Aqui, polessantes, melhor, tendo vendido. Polessantes também um partículo aoristo, ativo, né? Que com sigma alfa, né? Esse sigma alfa, né? Polessantes marca, né? Que está na voz ativa, né? Polessantes. Epanessan, aqui é um outro derivado, né? Não é mais do verbo eimi, é do verbo eimi, né? O verbo ir, né? Então, epanessan, né, seria retornar, né? Estavam retornando, né? Tá também no imperfeito, né? Estavam retornando tus oikeios, né? Os oikeios seriam os de casa, né? Os parentes, né? Os familiares. Aí, urios seria o favorável, de cauda, né? Está falando do vento, né? O vento favorável. Mele seria aqui é um neutro plural, canções, né? Mele. Eidon é também um imperfeito, né? Que nesse capítulo ele está introduzindo o imperfeito, né? Eidon é um imperfeito de aido, que é um verbo cantar, né? Então eles estavam cantando, mele, né? Canções, cantando canções, né? Vamos aqui ver o que o parágrafo diz. Alguém gostaria de ler um trecho? Professor, eu vou ler. Por favor. EPID. Está dando para ouvir? Sim, eu escuto bem. Então vamos lá. EPID remen naus bebaios eplei oidenautai ton ergon paisamenoi Pausamenoi. pausamenoi ensicação rensicação. Essa palavra é muito difícil de pronunciar, mas é recicazon ou recicasdon. Recicasdon, cadzon, isso? Isso, pode ser uma das duas opções. Rô de Caiópolis, Pai São Ten,
Naien, Não, noun. now, esculpei. Isso. Aí aqui seria epei, de seria quando, remenaus, bebaios, eplei, renaus. Você lembra o que é renaus? Renaus. Você lembra? Navio ou vento? E Vento? não, aqui é navio. Quando o navio, renaus, eplei, eplei. Você sabe qual é o que é eplei? Você sabe o verbo pleo? Abrir, não. Não, tem a ver com o barco. O que é que o barco faz? Navega. Isso. Aqui tá no provavelmente ou está no aoristo ou no imperfeito, né? Porque tem um Y antes, né? Aí então você tem que dizer alguma coisa como quando o navio navegava bebaios. Você lembra o que lá do vocabulário que é bebaios? Ele navegava o quê? De que modo? Bebaios. Firme. Isso, quando ele navegava firme, né? Você pode tentar fazer firmemente, né? Seguro, né? Quando ele navegava firmemente, quando ele navegava firme, Roi de Nautai, você lembra quem são Nautai? Marinheiros. Isso, os marinheiros, Tonergon, Pausamenoi, Ton Ergon, você lembra o que é Ergon? Seria cordas, professor? Não, aqui seria o trabalhos Certo. dos trabalhos pausamenoi. Você lembra o que é pausamenoi? Você lembra do que é power, o verbo power? Ou power mai, no sentido aqui na voz média? Porque pausamenoi, perceba que aqui a gente estava discutindo mais cedo sobre como identificar, né, um aoristo na voz média. Aqui, por exemplo, é um típico aoristo da voz média. Você vê aqui esse men aqui é uma marca da voz média, não é? Você está vendo aqui as letras mi, y, ni? Percebe, Odemir? Sim, sim. Aí antes do men tem sigma alfa, não tem? Certo. O sigma e o alfa é uma característica, uma desinência, né, do aoristo. Então aqui a gente percebe que não é presente. Se fosse presente, seria pauomenoi. No lugar desse sigma alfa, teria um ômicron. Pauomenoi. Mas não temos um ômicron, é pausamenoi. E o ômicron iota é uma desinência, né, de adjetivo, né? O que significa? O oi significa nominativo plural masculino, né? Você percebe? O ômicron iota no final? Sim. Ele significa nominativo plural masculino. Então é os marinheiros parando os trabalhos, né? Cessando dos trabalhos, alçamenoi. Aí, lembrando que isso aqui, como está no aoristo, você pode dizer assim, depois de pararem os trabalhos, ou cessarem os trabalhos, ou tendo cessado os trabalhos, porque depois você vai ter um outro verbo, recicasdon. Recicasdon, aqui a gente viu lá no vocabulário complementar como estavam descansando, estavam quietos. Aqui, ó. Recicasdon. Não foi não que a gente viu? Não, acho que não foi nem no vocabulário complementar. Acho que a gente viu mesmo no vocabulário lá no início do texto, né? Eles
descansavam, né? Eles descansavam. Os marinheiros descansavam, né? Sicasdon, Udicéópolis, né? Rodicaiópolis, Passan, Tenal, Scopei. O Scopei seria, que te viu no vocabulário complementar, como começou a examinar, né? Começou a examinar o quê? Passan, Tenal. Você lembra o que é Passan? Um navio. Não, o navio é now, mas Não. Passan. O que é Passan? Não apareceu no vocabulário anterior. É uma palavra que já apareceu lá, lá pelo capítulo 6, 7. É um adjetivo que significa todo, né? Todo, inteiro. Então ele começou a examinar, o Diceópolis começou a examinar o navio inteiro, o barco inteiro, né? A nau inteira. Porque aqui a nau é feminino, né? Tem noun. Passa antenal, né? Tudo bem? Ok. Aí pode continuar a leitura? Strongyle em Renaus. On megalim ou de taqueia ala Alá, ala bebaia rem fortia efere prosta Nessus. nessus. Isso, então o barco, né, a nau era arredondada, né, era côncava. O megale, não grande, né, não grande. O de taqueia, nem rápida, né, nem veloz. Alá bebaia, você lembra o que é bebaia? Eu aqui já esqueci. Você falou. Firme, Hã? firme, Isso. é Então, firme, isso. A nau não era arredondada, não era grande, nem rápida, nem veloz, mas firme, mas firme. mais firme. É. Aí ela, a qual, né? A qual, o que, né? For efere carregava, né? Fortia, né? A carga, né? Levava, né? A carga prostas nessos, né? Para as ilhas, em direção às ilhas. Aí continua, citos te Gar, enen kai, oinos, caiule, hyle, cai, hile, isso, hyle, carrile, cai probata, isso, poloi de ensan, antropoi, agroicoi, ontes, oita, fortia, entais, atenais, polensantes, oicade, epaneçam, aloide, paratos, oikeios, eporeionto, oidetas, nessos, ocon, ocoin, não, ou você vai dizer okun ou oikun, oicum, isso. Aí aqui foi uma frase bem grande, né? Citos te tanto alimento ou grão, né? Continha, né? Pois sim, tanto ele continha grão, né, alimento,
quanto vinho, kai oinos, quanto vinho, e também madeira e ovelhas, próbata. Hyle kai hyle kai próbata, né? Também madeira e ovelhas. Poloi, Madeira seria o quê? hyle. Hiller, tá. Hyle seria madeira e ovelha seria próbata. Ovelhas. Essa eu não esqueci, não. Pois é. Poloi aqui seriam muitos, poloiantropoi, né? Muitas pessoas, muitos homens, e nessa, né? Continha, né? Continha muitos homens, né? Haviam, né, dentro dele, né? Havia dentro dele muitos homens, né? Agroicoi, né? Camponeses, rústicos, né? Ontes, né? Sendo rústicos, sendo camponeses. Roita fortia, os quais, né? A carga, né? Entais Atenas, polessantes também é um particípio aoristo, só que ativo, né? Polessantes, você vê o sigma alfa aqui, né? Polessantes. Se fosse particípio presente, seria alguma coisa como poluntes, né? Poluntes. Mas aqui é polessantes, né? Tendo vendido, né, a carga, né, a mercadoria, né, da fortia em tais Atenas, em Atenas, né, tendo vendido, né, a carga, né, a sua carga em Atenas, né, oikade epaneissan, retornavam, né, para casa. Oikade epaneissan. Essas pessoas, esses antropoi, esses homens, agroicoiontes, que eram agricultores ou simplesmente camponeses, né? Aloide, outros, né? Para tus oikeios e poreu onto, outros, né? Por outro lado, outros, né? Estavam viajando, né? Para os seus parentes, né? Para tus oikeios, né? Os seus de casa, né? Os seus parentes, oikeios, seus familiares. Roi entais nessoi oikun, na verdade. Os quais, né? Os familiares, né? Os parentes, né? Os quais roi entais nessois nas ilhas oikun, né? Moravam, né? Nas ilhas. Tá dando para compreender? Tá dando... Sim. Aí, vai, continua. Pantes. De eter ponto peontes oiros gar gen Não, ro aí é en ro anemos kai lampros roelhos kai ren não, aqui é caer de elegonto aleloios alelos, alelos alelos, alelos alelos. alelos Não, porque no final é lois, ou lois. alelos isso E, não, porque eu não estou ouvindo o iota. Alelos, alelos. alelos Uhum. e mele rendo Não, aqui é Edon ou Eidon. eidon Isso. Então aqui, olha, pantes eterponto, pleontes. Então todos eterponto, todos estavam alegres, né? Todos eterponto, né? Estavam alegres, contentes, né?
pleontes, né? Navegando, né? Todos estavam alegres navegando. Uriosgar en Roanemos. Roanemos, né? Era o vento, pois eles. Por que eles estavam alegres? Por que eles estavam alegres navegando? Porque contentes, alegres, porque o vento ele era favorável, ele era urios, ele era o vento, ele era como é que é? Vento de trás, né? Vento de cauda. O vento vinha de trás, né? O vento era favorável, ele era de cauda, ele empurrava o barco para frente, né? Cai lampros rohelios e o sol brilhante, né? O vento era favorável e o sol brilhante. Cai de elegonto e ou eles conversavam, né? Dialogavam, né? Alelois uns com os outros, né? Ou eles conversavam uns com os outros, mele eidon, ou eles cantavam, né? Canções, né? Mele eidon, né? Cantavam canções, né? Tranquilo? Ok, professor. Isso. Aí aqui o de elegonto, aqui não é particípio, mas é voz média, né? É um verbo depoente, né? De alegomai, né? De alegomai. Aqui tá no aoristo, tá na voz média, né? De elegonto, né? Você percebe que no dia não tem o dia, tem die, porque o alfa desaparece, né? E você vê aparecendo o aumento. O aumento ele aparece entre a preposição que funciona como prefixo e o radical do verbo, que aqui no caso era o dia, mas às vezes ele desaparece com uma vogal, que aqui foi o alfa, desapareceu o alfa e apareceu o y, né? Dielegonto, né? E o final aqui onto, né? É da voz média, né? Seria, né, uma terminação secundária da voz média, né? Que seria assim o conjunto, né? Seria assim, né? O menu o o menu eto o metá este onto, né? O conjunto. Eu falei na aula passada, eu acredito. Mas depois a gente puder rever, a gente revê. Deixa eu ver o que aparece. Ele vai dar aqui nessa gramática para ver se ele deu alguma coisa sobre isso. Ou você já vai entrar no imperfeito. Ele já vai entrar no imperfeito. Mas talvez ele dê as terminações. Aí a gente vê as terminações. Aí aqui ele primeiro deu as ativas, né? Essas aqui são as secundárias ativas. Ones en omeneteon. Ones en omeneteon. E tem também o aumento, y, né? E. Elion seria eu soltava, eu estava soltando. Elies seria tu soltavas, tu estavas soltando. Até você costumava soltar, né? Ele, né? Ele, ela soltava, ele, ela estava soltando, ele, ela costumava soltar. Eliomen, né? Nós soltávamos, nós estávamos soltando, ou nós costumávamos soltar. Eliete, vós soltáveis, e vocês estavam, vós estáveis soltando, vós costumávais soltar, né? Vocês costumavam soltar, né? Eu tenho, como todos, só temos dificuldade, né, com voz, né? Elion seria, né? Eles soltavam, eles costumavam soltar, eles estavam soltando, né? E aqui você percebe que é a primeira pessoa
singular se confunde com a terceira pessoa do plural. Você tem que saber pelo contexto, né? Qual é qual. Aí aqui, na voz média, você vai ver, né? Omen, nu, eto, ometha, este, onto. Aí aqui, mas eu falo, eu tenho decorado, né, com a vogal, essa vogal aqui de temática, vogal de ligação, né, esse ômicron e esse y, mas tem uns verbos onde que não são temáticos, são chamados de atemáticos, né, que não vão ter esse ômicron e esse y aqui, né. Então aqui não, a gente vai dizer assim, eu estava resgatando, eu resgatava, eu costumava resgatar, né? Eliomen, Elio, né? Você ou tu estavas resgatando, tu resgatavas, tu costumavas resgatar, né? Elieto, na verdade, Elieto seria ele ou ela estava resgatando, resgatava, costumava resgatar. Eliometha, Eliometha seria nós estávamos resgatando, nós costumávamos resgatar, né? Nós e Elieste seria vós costumáveis resgatar, ou estavam resgatando, ou, né, ou resgatáveis. Elionto seria eles resgatavam, costumavam resgatar, né, ou estavam resgatando. Elionto. Então você percebe aí que as desinências secundárias, né? As desinências secundárias, né, da voz média são men, so, to, metá, ste, to. Mas quando eles se juntam com a vogal, essa vogal temática de ligação, né? Uns chamam de temática ou de ligação, pode há essa contração na segunda pessoa, né? Onde o y cai, né? Melhor dizendo, o sigma cai, né? Que é entre as vogais, e as vogais y e ômicron se contrai para ômicron y, né? Dá o som u, né? Eliu. Aí aqui ele vai dar os exemplos com os verbos contratos. Deixa eu ver se ele dá. Ele deu aqui os exemplos com os verbos contratos em y e alfa, né? Então aqui, olha, Ephileon, né, da Ephilum. Ephiles, da Ephiles. Isso aqui seria eu amava, tu amavas, né? Ephile seria ele amava. Ephilumen seria nós amávamos. Ephileite, vós amáveis. Ephilum seria eles amavam, né? Etimaon, fica da etimon, né? Etimas, seria eu honrava. Etimas, tu honravas. Etima, ele honrava. Etimomen, nós honrávamos. Etimate, vós honráveis. Etimon, seria eles honravam, né? Então aqui também você vai ter, né, a identificação, né, da primeira com a terceira do plural, da primeira do singular com a terceira do plural. Aí perceba as contrações entre y e ômicron, e alfa e ômicron, alfa e y, né? Y e ômicron vai dar ômicron y, y vai dar y iota, né? E alfa ômicron vai dar ômega, alfa y vai dar alfa longo, né? E alfa, não, aí é isso, basicamente, são essas contrações aqui que você tem que perceber, né? Alfa ômicron vai dar ômega, alfa y dá alfa longo, né? Quando é acentuado, vai estar sendo marcado pelo acento circunflexo, né? Aqui no etimomen e o etimater. Mas quando não é acentuado, né, fica só o ômega, né? Por exemplo, aqui em etimon. Ou aqui está marcado com macron para a gente saber que aquele alfa não é igual ao outro alfa, é um alfa longo, né? Etimas e etima. Aí deixa eu ver se ele dá a voz média dos contratos também.
dá também a voz média dos contratos, para a gente poder observar. Então, isso aqui não é o aoristo, viu, gente? Isso aqui é o imperfeito. Se parece com o aoristo, mas é o imperfeito, né? Então, efilumen seria... não tem muita diferença, né, do sentido aqui, né? Eu amava, né, para o meu próprio interesse, você pode dizer, né? Efilu, né, tu amavas para o teu próprio interesse. Efileito, ele amava para o próprio interesse. Efilúmetha, né, seria nós amávamos para o nosso próprio interesse. Efileiste, né, ele amava para vós amáveis para o vosso próprio interesse. Efilunto, eles amavam para o próprio interesse. E etimomen, o timal até tá tendo um barulho aí, gente. Professor, sou eu. O que foi? Professor, só uma dúvida, rapidinho. No caso aí do imperfeito do aoristo, não existe, né? Não, ele se opõe. O imperfeito, ele tem um aspecto verbal contínuo. O aoristo tem um aspecto verbal pontual. Semelhante. É mesmo, tem razão, lembrei, é isso mesmo. O senhor lembra que uma vez aqueles formulários tinham imperfeito, eu tentei preencher com um aorista, aí houve essa discussão, professor, o senhor lembra? Isso. Que eu disse, aí o senhor me disse que não existia porque o aoristo só no ativo, né, na voz ativa, né? Não é bem na voz ativa. É uma questão de o imperfeito, ele não é. Não, são duas categorias excludentes, imperfeito e aoristo. Entende? O imperfeito, ele é processual. Contínuo. Contínuo. Contínuo, isso. E o aoristo é pontual, é aquela ação rápida, né? Isso, rápida ou simplesmente vista de uma forma que não assim, esticada, né? Alongada, né? No tempo, né? Uhum. Entendi. Okay. Se é rápido ou não, mas não é visto, não é colocado como se fosse uma coisa, uma reta, né? Que vai sendo um processo que vai se alongando, né? No tempo, ou que vai se repetir como se fosse um hábito, né? É a ação vista de uma forma simples, ação simples, sem ser assim uma ação costumeira, repetitiva ou alongada no tempo, né, processualmente. Isso é o aoristo. Já o imperfeito é um passado, é um tempo do passado que é visto de uma maneira processual, alongada, que pode ser um hábito repetitivo, né, no passado. Tudo bem? Tranquilo. Isso. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Temos aqui. Aí ele fala um pouquinho do verbo pleo, porque o verbo pleo ele é meio contrato. Ele é contrato e às vezes não é. Então, epleon, né, que não contraiu. Y e o ômicron não contraiu. Epleis, contraiu. Eplei, contraiu. Agora, epleomen não contraiu. E epleite, contraiu, né? E epleon não contraiu. Então, ele é contrato às vezes não é contrato. Aí aqui ele dá o verbo irregular eimi, né? Eu sou, né? Eu era, né? Melhor dizendo, aqui é no sentido de eu era, eu estava, né? Havia, né? Ou en, né? A primeira pessoa, né? Eu era, eu estava, eu havia, né? Ou eu ei, né? Na verdade. Ou eu existia, né? Você pode dizer eu existia, né? Esta, ou melhor, esta seria tu estavas, tu eras, tu existias. And seria estava, era, existia, né? Havia, em alguns casos, né? Emen, né? Nós estávamos, nós éramos, né? Nós existíamos, né? Ete seria tu eras, ou melhor, vós éreis.
vós estáveis, vós existíeis, né? E essa, né? Eles estavam, existiam, né? Eram. Então, ou em, né? Esta, em, emen, ete, essa. Então, aqui perceba que com esse verbo, né? Às vezes você não vai conseguir distinguir, né, a primeira da terceira do singular, né? Às vezes é igual, vai ser en, né? Às vezes. Então você vai ter que ver qual é o caso, né? Se é primeira do singular, se é eu era, né? Ou se é ele era. Assim como o português também, né? Por exemplo, né? Eu digo eu era, mas eu também digo ele era, né? É o mesmo era, né? Sem diferença. Às vezes você vai ter sem unir, né? E aí só com o sentido de eu era, né? Eu estava, né? Ou eu era, eu estava, né? Ou eu havia, né? Eu ei, né? Melhor, eu existia, melhor dizendo, eu existia. Aí aqui ele dá o verbo eime, que funciona como o futuro de erkomai, que seria eu irei, né? Ou simplesmente eu vou, né? Mas o erkomai funciona melhor como presente, o eime funciona melhor como um futuro, né? Então, aqui, né, você vai dizer assim, eia, tem umas certas possibilidades, tem umas opções, né? Eia ou eien, seria eu estava indo, eu ia, né? Eiesta ou eies seria tu estavas indo ou tu ias. Eien, eiei seria estava indo, ele, ela estava indo, ia, né? Eimen, né? Nós estávamos indo, né? Nós íamos, né? Eite seria vós estáveis indo, vós ias, e como seria? Vós. Essa aqui é difícil de lembrar como é que se diz em português, né? Para não errar, vou dizer vocês estavam indo, né? Vocês iam, né? Vocês estavam indo, vocês iam, né? Aí essa, né? Eles estavam indo, eles iam, né? Aí tem também Eyesan, né? Eyesan e Eyesan. Então tem essas aqui com Amy, melhor, com Amy, né? Que eles parecem com Amy, mas é diferente, ali a acentuação, né? Ele vai ter todas essas formas aqui, né? Que vão se confundir um pouco com as formas do Amy, mas são bem diferentes, né? As terminações. Talvez aquele Eison, né, seja mais parecida, né? Esse Eison aqui seja parecida com esse Essan, né? Se você vê um texto, né, onde não tem iota subscrito, não é um texto crítico, você pode confundir, né? Como eles eram, como eles iam, eles estavam indo, né? Aí se distingue aqui pelo iota subscrito. Esse também eite, aqui ó, quando vocês eram, né, seria ete. Quando vocês iam ou vocês estavam indo, é eite, com iota subscrito. Aqui também emen e eimen, também é parecido. Mas as outras formas são mais diferentes. Continuando aqui. Aí é que ele vai dar sobre o verbo aim, né? Então, normalmente o verbo aim, você vai encontrar essas formas aqui, né? Erkomai, né? Eu vou, eu venho. Eia ou eien, eu ia, eu estava indo, né? Com o imperfeito. O futuro é aim. E o aoristo normalmente é um outro radical. Elton. Eu vim, eu fui, né? Elton. Aí aqui você diz assim que tem uns verbos compostos
do ele, como é que são, aparece lá no capítulo 10. Aí aqui ele vai dar assim alguns aumentos irregulares, como helco, que seria eu arrasto, né? O imperfeito é heilkon. Esse até é difícil de pronunciar para mim, é um trava-língua. Heilkon, né? Que seria eu puxava, eu arrastava, né? Repomai, que eu sigo, né? Reipomen seria eu seguia, né? Então aqui o aumento é de Y para YJ, né? Um aumento de uma vogal para um ditongo, né? Ergads domai, eu trabalho, né? Eu realizo, se torna, né? Ergads domen ou ergads domen. Então pode ser com eta ou com YJ, né? O aumento, o alongamento, né? No caso. Aí aqui, eco, que é eu tenho, né? Eu seguro, vira eikon, né? Eu tinha, eu segurava, né? Eu possuía, né? Roral eu vejo, né? Se torna reoron, né? Eu via, né? Eu enxergava, né? Com duplo aumento, né? Reoron, que tem tem um aumento um alongamento, né, de ômicron para ômega, mais um outro aumento, né, que é do Y, né? Reoron, né? Então é por isso que ele chama de duplo aumento. Aí ele pede aqui para encontrar, né, algumas coisas aqui, uma coisa simples, mas aqui eu acho que nem vale a pena fazer esse exercício aqui, é só procurar nas passagens, né, que é e localizar, né, 7 imperfeitos de verbos regulares, 3 imperfeitos de verbos contratos, 4 imperfeitos de aimi e 1 imperfeito de aime, né, num verbo composto, né, que eles retornavam. Eu até lembro qual é, eles retornavam, né? Os homens retornavam, né, para casa, né? O composto de aime. E o de aimi, né? Tinha também aqueles continha, né? O barco continha, né? Vinho, né? Que era enen, né? Enen. Continuando aqui. Aí aqui vai ter vai falar um pouco sobre o aspecto. Aí aqui, por exemplo, o imperfeito, né, ele pode indicar, né, uma ação contínua e incompleta no passado. Então aqui ele dá o exemplo. Epei procercorumen hoifilakes ou hoipilakes tas pilas ecleion, né? Quando, né, nós estávamos nos aproximando, procercorumen, Roifilakes, os guardas, né? Taspilas, as portas, Ecleion, estavam fechando as portas. Então, são duas ações incompletas acontecendo, né, paralelas no passado, né? Procercorumen e Ecleion, né? Então, enquanto nós estávamos chegando, né, nos aproximando, os guardas estavam fechando as portas, né, acontecendo ao mesmo tempo. Aí aqui compare com o aoristo. Então, epei seltomen roifilakes tas pilas ecleisan. Quando, né, nós entramos, os guardas fecharam os portões, as portas. Dá a entender que nós entramos primeiro e depois os guardas fecharam as portas. Não pode acontecer paralelo. Entendem? Não pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Os guardas estarem fechando e a gente atravessar as portas. Ou dá a entender que uma coisa aconteceu antes que a outra acontecesse. Porque dá a ideia que, olha, fecharam as portas. Nós entramos, os guardas fecharam as portas. O imperfeito, ele também traduz assim como uma ideia de
de costume, de hábito, de uma ação repetitiva, né, no passado, né? Tipo, eu costumava fazer isso, né? Eu tinha o costume de fazer isso, né? Eu era acostumado a fazer isso. Então, roi boes emenon entoi agroi. Os bois costumavam, né, ficar no campo, né? Os bois eram acostumados a ficar no campo, né? Deixa eu ver, continuando aqui os exemplos. Aí aqui, o imperfeito ele também pode ser usado para indicar o começo de uma ação no passado. Então é chamado de incoativo, inceptivo, né? Também é parecido com o aoristo ingressivo. Então, estonagron, exertontes, eponum. Então, entrando no campo, né? Estonagron, exertontes, né? Entrando no campo, né? Para dentro do campo, eponum, né? Trabalhavam, né? Entrando no campo, trabalhavam, né? Ou começaram a trabalhar. Não é só trabalhavam, começaram a trabalhar, né? Dá a ideia de o começo de uma ação, né? Aí eu chamo isso de imperfeito incoativo ou inceptivo, do latim incorro e incipio. Eu começo. Então aquele também, o auris também pode ter um uso muito semelhante, né? Então, re mirine edacrise, a menina começou a chorar, né? Caiu em lágrimas. E é chamado de aoristo ingressivo, né? Do latim ingredior, ou ingredior. Eu começo, né? Dá aqui mais a ideia de um grau inicial, né? O imperfeito pode também ser usado para indicar uma tentativa de fazer alguma coisa no passado. Por exemplo, ton patera peitomen oikade epaneultein rode uketelesen. Nós tentamos, né, convencer o pai a voltar, a retornar para casa, mas ele não quis. Né? Então nós aqui literalmente seria nós convencíamos, né? Nós convencíamos o pai a voltar para casa, mas ele não quis. O que telesen? O etelesen aqui, etelesen tá no aoristo. Então tem um contraste aqui entre o imperfeito e o aoristo, né? Nós convencíamos, mas ele não quis. Então dá para você traduzir como nós tentamos convencer, mas ele não quis. Então esse tipo de aoristo, quando você faz uma tentativa, né, é chamado de aoristo conativo, né? De conor, do latim, né? Significa eu tento, né? Faço uma tentativa. Então aqui o aoristo, quando eu digo ton patera e peisamen, não tem tentativa. Nós convencemos o pai. Ton patera e peisamen. É pontual. Então não teve, nós convencíamos o pai. Se convencia porque não convenceu. Vocês estão compreendendo? Sim. Ótimo, tranquilo. Aí aqui vai ter uns exemplos, né, no exercício sobre isso, para você fazer o contraste, né, com esses usos, né, do aoristo. Ele diz para identificar o uso, não, ele diz, identifique o tempo e a forma, né, indicativo, participio, infinitivo, imperativo, dos verbos sublinhados, traduz o verbo e explique porque cada verbo, cada tempo é usado, né, use a informação dada nas discussões do aspecto do capítulo 11, também e na gramática 2 acima. Então você teria que voltar até o capítulo 11 para ler os usos do aoristo também, para poder saber qual era o uso do aoristo aqui, no caso, né, da oração, né?
um exercício bem complexo, esse 3 gama aqui. Tem que traduzir, tem que identificar a forma sublinhada e tem que explicar qual é o uso, né? Baseado, né, no ponto gramatical 3 do capítulo 11 e no ponto gramatical 2 desse capítulo 13 aqui. Continuando aqui. Esse aqui já é mais simples. É para mude as formas, né, da primeira para as formas correspondentes para as formas correspondentes do imperfeito. Então, para o futuro e então para o auristo. Então aqui ele vai dar no presente. Então ele dá o presente e você tem que dar o auristo, melhor dizendo, o imperfeito, o futuro e o auristo. Aí ele diz, presta atenção nos verbos depoentes, dos futuros depoentes e também que tem nos auristos sigmáticos, né? E também nos segundos temáticos, nos auristos segundos temáticos, né? Então, por exemplo, Liomen, se você fosse colocar no imperfeito, é fácil. Eliomen. É melhor. Não, é isso, Eliomen. Mas se você vai colocar no auristo, né? Você tem que colocar Elusamen, né? Elusamen. Se você vai colocar no futuro, seria Lissamen, provavelmente, né? Melhor, Lissomen, Lissomen. Colocar um sigma entre o radical e a terminação, né? Lissomen, né? O auristo seria Elissamen, o futuro seria Lissomen e o imperfeito seria Eliomen, né? Eliomen. Aí aqui só para traduzir, né, para o grego, que também não é tão fácil. E aí no final aqui tem um texto cultural falando sobre a Pérsia, né, sobre o Império Persa. Que neste capítulo vai falar sobre as guerras medo-persas, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Aí tem um pouco aqui falando sobre as batalhas. Ainda tem um tempo aqui, se tiver algum texto aqui no final. Não lembro se tem um texto depois desse texto. Aqui uns alto-relevos aqui, né? Dos persas, Dario. Apresentação de Dario. Não, aqui já começa já a parte beta já. Não teve um trecho de grego original nesse capítulo, né? Mas aqui ele já está fazendo referência, né, à Batalha de Salamina, né? Tem aqui, né, uma foto, né, de Salamina, né, vista do alto. Ele diz assim: "Idu, ta stena en rois prostus barbaros e macometa". Então aqui tem os estreitos. É para você perceber aqui os estreitos, né, entre essa passagem estreita, né, de água aqui, onde houveram a Batalha de Salamina, né? Então aqui, Idu, veja, né? Olha, tá estenar, os estreitos, né? Em rois, nos quais prostos barbaros, né? Contra, né? Os bárbaros, contra os persas, né? Hemacômeta, né? Nós lutamos, né? Nós batalhamos, né? Hemacômeta. Vocês viram assim alguma coisa assim
que precisar ser revista aqui, gente, ainda uns 10 minutos? Ou a gente pode terminar mais cedo hoje? Vocês querem que eu comente mais alguma coisa? Esse capítulo aqui, ele é interessante ser estudado. Assim, é interessante que você faça os exercícios e tudo mais, porque, queira ou não queira, ele está fazendo uma revisão aqui. Esse exercício aqui, esses exercícios, você vai ter que fazer uma revisão, né, do que foi visto anteriormente e comparar, né, o auristo com o futuro, com o imperfeito com o presente, né, para poder você perceber as diferenças das formas. Então é interessante que vocês deem assim uma olhada, né? E aí, assim, quanto à prova, como eu estava dizendo, assim, se você não terminou a prova hoje, eu vou dar mais um prazo aí para vocês terminarem a prova. E eu espero que até a semana que vem todo mundo termine a prova. E se vocês puderem dar uma olhada aqui no capítulo 13, fazer os exercícios, ou começar a fazer os exercícios, para poder rever, fazer, né, um estudo mais assim, aprofundado, né, dessas questões gramaticais, né, de comparar o imperfeito com o auristo, comparar, né, esses 4 tempos aí, né, o presente com o imperfeito com o auristo, né, perceber quando é que o radical fica igual, quando é que o radical fica diferente, né, e também os usos, as diferenças semânticas, né. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Eu vou encerrar, né, a aula de hoje. E, ó, hoje o pessoal não quis ler muito, mas eu gostei que vocês, o Demi participou um pouco, e eu agradeço por terem ficado até aqui. São 8h53.